Hoje é 1º de julho de 2022, são 12 horas e 55 minutos. É uma sexta-feira, Casual Day, é um dia mais voltado a que nós tentemos descansar um pouco das agruras das 24 horas seguidas de 2 anos a esta data. Nós estávamos com uma expectativa de redução, sim, dessa pandemia. Houve aquela aparafusada movimentação de 4 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Eu preveni, isto vai chamar a gula do bicho. E eu tive ontem a sensação de que amanheceu a data com aumento de captação de contágios. Eu tive o meu, fiquei aí uns 12 dias fora, mas creio que estava indo a um hospital categorizado, inclusive, para extrair uma tomografia dessa região do corpo. E ou eu já fui ao hospital com o bicho dentro de mim, ou o bicho estava aguardando à beira da sofisticada aparelhagem para beliscar os incautos. O incauto fui eu. 2 anos depois não vou acicatar a higiene hospitalar, não, mas foi concomitante. Fiquei lá uns 12 dias fora e sobrevivi porque tinha 4 vacinas. E mais alguma coisa benéfica no corpo, vontade de viver também. Mas, de qualquer forma, o bicho está gulosamente esperando por nós outra vez e com uma expectativa aí de um carnaval. Espero que o prefeito, de quem eu vou falar daqui a pouco, não tenha a infeliz ideia de permitir outra vez essa aglomeração feérica que há de mandar muitos e muitos e muitos à internação hospitalar e a uma das 200 mortes registradas ontem, no acautelamento estatístico que nós fazemos de vez em quando. De qualquer maneira, hoje é sexta-feira, 2 dias depois do início da pandemia, e eu não morri. Nem eu, nem Thales Castelo Branco, que está lá em Campinas, num farniente
sossegado. O Thales é um pouquinho mais antigo que eu tenho 86, o Thales tem 86 e alguma coisa, o que lhe dá a característica ou lhe dá a perfunctória e poderosa participação naquilo que nós chamamos de decanato. Roberto Delmanto me disse brincando outro dia: Paulo Sérgio, eu não lhe dou o decanato porque se eu lhe der, eu mando o Thales embora conversar com o Criador, e ele também não quer, ele quer ficar, então você se conforme aí com a sua artesania. Eu ia fazer uma exposição de quadros, eu tinha umas 40 telas já postas, preparadas a uma exposição, porque eu não sou um polímata. Polímata foi uma expressão surgida agora. Paula Baier, minha filha, é polímata, porque ela é procuradora da República, ela conhece muito o direito penal, processo penal, escreve sobre as duas especificações e também é uma escritora de livros policiais, e boa escritora de livros policiais. Comporta-se muito bem na Procuradoria da República, separa bem as atividades, mas Paula é polímata, Georgia é polímata também. Há uma filha de Dione, que é a minha segunda e sacrificada esposa há 39 anos, a Maria Alice, também é polímata, é uma boa escultora em pedra-sabão, é psicóloga, e está trabalhando bastante na sua especificação de conduta. Então, o Gustavo está lá, é ator de teatro, esperando a hora de voltar aos palcos. Eu não sou um polímata, eu sou um curioso. E eu estou dizendo essas coisas porque passei a madrugada de hoje. A madrugada eu acordo às 4 da manhã, como alguma coisinha, leio bastante e me apronto para os desafios da vida. Eu estou dizendo essas coisas porque na madrugada eu vi Homo Deus, de Yuval Noah Harari, e vi também o Fantasma de Da Vinci, a história desconhecida do desenhista, do desenho mais famoso do mundo, de Toby Lester. O livro é muito bom. A tradução peca, é pecadora. Leonardo da Vinci mereceria uma tradução mais rebuscada, mas o autor é muito bom. E eu vinha guiando o meu Fordinho velho ali pela Avenida Faria Lima até o escritório, que esta casa nem é minha, esta casa é da Geórgia, eu já dei tudo que era meu, não tenho nem as galochas. Tem aí uns problemas com imposto de renda, uns problemas sérios, mas se quiserem vir atrás de mim aos 86 anos, se não tiverem cuidado, eles vão atrás do defuntamento. E se tiverem cuidado, vão captar as minhas galochas. Porque o resto eu já dei aos filhos há muito tempo, muitos anos. Eu sou um homem hoje despido de bens. Tenho esse cérebro que funciona mais ou menos bem, de vez em quando funciona muito bem, às vezes tem um funcionamento meio claudicante, e só. E o cérebro não é penhorável. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, vou cansar vocês todos, porque hoje é o Queijo Aldeia, sexta-feira. Sexta-feira é um dia em que se fica mais flexível. Aquele que fala e aquele que ouve. E como eu deixei de falar coisa muito séria e de experienciar o meu latim aprendido lá nos tempos de colégio marista, vocês podem ter um pouquinho mais de entusiasmo em me escutar e em sorrir um pouco, voltando à vaca fria ou voltando ao mote.
A Luz Vermelha, porque não se pode perder o mote, o meio da aferição racional não pode ser perdido. Voltando-se a isto, eu reli de madrugada Homo Deus de Yuval Noah Harari, que é judeu, israelita. Os israelitas, eu disse outro dia, são extremamente capazes, competentes, grandes criminalistas, grandes médicos cirurgiões, grandes pensadores, grandes filósofos e bons juízes. Judeus são bons juízes, são bons em quase tudo. Não gostam muito das ciências exatas, exceção feita a Einstein, que se divertia inclusive com a física quântica, mas isso é coisa do passado. Então, voltando ao mote, A Luz Vermelha, eu reli Homo Deus e li um pedaço de O Fantasma de Da Vinci, que é de um americano, Toby Lester. Bom livro, tradução de vez em quando meio claudicante, mas, falando em Cláudios, fala-se em Augustus também. Fala-se em Leonardo na sua infância, na sua adolescência, na sua maturidade e na sua morte. Leonardo da Vinci era, assim, um polímata. Belíssimo escultor, um grande desenhista. Leonardo da Vinci escrevia da direita para a esquerda. Eu tentei fazer isso outro dia, da direita para a esquerda, que resulta numa escrita praticamente indecifrável, diga-se de passagem. Mas, óbvio, não consegui porque eu sou destro. Da Vinci era canhoto, então era muito mais fácil para ele escrever de lá para cá, porque, inclusive, impedia que os seus manuscritos fossem tintos ou fossem entintados pela escrivania que ele fazia nos papiros da época. Leonardo da Vinci era homossexual. Naquele tempo, a grande maioria dos homens se dava a essa atividade fisiopsíquica. Não se fala das lésbicas, embora haja remissão a Lesbos. Lesbos era uma deusa. Mas isso hoje é absolutamente normal, regular, aceito. É já um comportamento quase ortodoxo. E Leonardo o era. Era um gênio, porque os gênios também podem ser homossexualizados. Podem. E com razão maior, porque a genialidade serve, inclusive, de aparo e de homogeneização das tendências. Eu digo isto apenas porque li outra vez O Fantasma de Da Vinci e há uma relação, um recado breve do autor respeitante a isto. De qualquer forma, Leonardo da Vinci viveu em Florença. Viveu nas Romas. E eu estou me lembrando disso, eu vou pedir perdão por demorar mais um pouco nessa crônica, vou cansá-los, mas paciência. É preciso que eu me dê também a essa quase diversão de conversar com vocês todo dia. Leonardo da Vinci vivia em Florença
vivia sob o patrocínio dos Sforza. Outro dia eu disse a Pitot, que é um amigo nosso também, multifacetado no sentido de conhecimento da ciência do direito, eu disse a Pitot que a nossa tendência, sim, nós somos intelectuais, ou fingimos que somos intelectuais. Ariano Suassuna dizia, eu minto um pouquinho, eu sou um intelectual. Mas nós fingimos que somos intelectuais. Eu dizia a Pitot, na verdade, o que nós precisávamos é de um protetorado, ou seja, um patriarca a nos sustentar, uma fundação de auxílio e protetor dos velhos criminalistas que não conseguiram enricar. Porque então, quando chegássemos à velhice, nós estaríamos razoavelmente protegidos por uma aposentadoria razoável e podendo dar vazão, inclusive, aos escritos que hoje fazemos com menor dose de direito e maior dose de conhecimento daquilo que se passa na alma dos humanos. E Pitot sorriu do lado dele. E, na verdade, ele se preparou para a velhice, coisa que o Paulo Sérgio não conseguiu fazer. Eu devo confessar que tenho uma dependência grande de Dionísio Namato Leite Fernandes, que é minha esposa querida e que gosta muito de mim. Ela diz outro dia, eu gosto de você, mas você precisa trabalhar mais para sustentar a família, porque a sua família é cara. Então, às sextas-feiras eu procuro descansar um pouco, porque nas segundas-feiras começa um trabalho muito dedicado de angariamento dos dinheiros, que estão difíceis, porque os clientes não foram pressionados, os clientes estão mais sossegados. A polícia está recolhida, os juízes estão também voltando à atividade pétrea que faz deles os suprarrenais da censura no direito penal. E, se não há a pesquisa da criminalidade, não há o fazimento de recompensas dos honorários. Nós vivemos de honorários. Nós não vivemos de cobrança do vil dinheiro. Nós somos beneficiados com a recompensa pela honra de nós estarmos dispostos a proteger os nossos clientes. Nós vivemos de honorários, e os honorários estão recatadamente nos bolsos dos nossos prestadores de dificuldades na vida, pedindo a recompensa dos nossos carinhos. Então, hoje é sexta-feira, Queijo all day, relembrando o mote da conversa que diz com Leonardo da Vinci. E com os tempos dele, o da Vinci viveu contemporaneamente a descoberta do Brasil. Lá pelos idos de 1457, 458, o Brasil foi descoberto em 1500. Havia uma concomitância grande entre a Roma, a Firenze de Leonardo da Vinci e os portugueses, que, incentivados pelos teólogos, pelos filósofos e pelos físicos da época, entenderam de se lançarem ao mar
e nos descobriram, e descobriram também os nossos indígenas, hoje tão sacrificados, e sacrificados à custa da incúria do nosso governo federal, que deixa os nossos indígenas morrendo de fome lá no meio, ou destruídos pela azáfama na descoberta do ouro que está nas entranhas da nossa nação, mas sem perder o mote. Havia esse tipo de curiosidade. Leonardo da Vinci viveu ao mesmo tempo que antecedia a descoberta da nossa nação. Então, Da Vinci não é tão antigo assim. E o nosso Brasil não é assim tão virgem na pesquisa que havia correspondente ao problema de se descobrir um pedaço maior no mundo que era eteriamente colocado como uma hipótese entre os antigos. Leonardo era, assim, um polímata genial. E eu falo em Leonardo da Vinci e falo na velha Roma. Na velha Roma, que eu visitei muitas vezes quando era mais moço, mais jovem, menos velho. Ele conhecia as entranhas da Europa, de Firenze, aqueles pedaços tão lindos da nossa antiguidade greco-romana, quem sabe. E visitei o Coliseu, o Circo Máximo. Tive um retrato fabulado da Roma do tempo dos Césares, da Roma de Augusto. E vocês vão de dizer, o Paulo Sérgio enlouqueceu, porque começou falando dele, começou falando da pandemia, prosseguiu e agora volta lá para a Roma dos Césares. Perdeu a racionalidade? Não perdi o mote, não. Não se pode perder o mote. Em conversa que parece leve, mas que é muito séria. E eu me lembrei da Roma que já visitei, trouxe um pedacinho de mármore colhido numa coluneta que deve ter aquele mármore tantos e tantos anos quanto a recordação de Leonardo da Vinci, mais antigo, bem mais antigo ainda, a recordação de Augusto, de Tibério, daqueles Césares que se achavam deuses e deusas. E lá na Roma moderna, eu vivi alguns dias muito benfazejos na minha vida de jovem, de amadurecente. E me recordei hoje daquilo tudo porque me lembrei das advertências que fiz ao prefeito de São Paulo, ao secretário da saúde do município, ao governador e quejandos sobre o que ia acontecer com o bicho, porque o bicho se alimentou muito bem nos 4 milhões de cidadãos e cidadãs que partiram para aquela alegria feérica há alguns dias atrás, resultando isso com certeza no aumento dos contágios correspondentes ao bicho. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem o carnaval por aí, há essa expectativa de outra festa multifária, o bicho está novamente esfregando as mãozinhas. Eu não sei se o bicho correspondente a essa pandemia, a essa peste, tem mãos, tem pés, pernas, tem ganchos, garranchos, ou tem afincadas pinças para penetrar no sangue e na
aeração dos nossos corpos. Mas, de qualquer forma, eu fiz a advertência séria e continuo a advertir o nosso prefeito que, sem perder o mote, não tem o nome dele, não sei quem o é, prefeito desta cidade que é uma das 10 mais povoadas do mundo. Mas o nosso prefeito ou trabalha muito e deve estar a trabalhar muito, ou tem uma boa publicidade respeitante aquilo que ele faz, porque este escritório, que é uma casa antiga, que não me pertence, pertence a uma filha minha, que eu já doei tudo que eu tinha. Este escritório está numa rua muito nobre, do bairro de Pinheiros. E a prefeitura tem feito uma propaganda muito grande da higienização do Rio Pinheiros. E eu me recordo, não é do meu tempo não, eu não sou tão antigo assim, tão velho assim, mas eu me recordo de retratos ou de desenhos da época em que o Rio Pinheiros era inclusive navegável. E se quando o prefeito conseguir este milagre, vejam, eu não vou perder aquilo que eu chamo de raciocínio per cascade, por degraus, se e quando o prefeito conseguir este milagre de tornar o Rio Pinheiros navegável em parte, ele vai me dá muita alegria, ou ao meu corpo presente, ou ao meu fantasma, se eu puder estar a olhar aquilo de cima das nuvens, porque eu tive e tenho ainda uma barca. A barca tem nome de mulher. Lindinha, com as velas, com a vela multicolorida que eu usei muito em Santos dos meus sonhos e vagabundei pelas ondas daquele mar tão lindo, tão bonito, que traz muita saudade ao Leite Fernandes. Eu arejava bem quando era mais jovem, quando era jovem. E tinha um catamarã com 2 cascos que sabia conduzir muito bem pelas ondas, que tinha nome. Os veleiros têm nome de mulher sempre. E o meu veleiro se chamava Moça, porque moça é universal. Às vezes eu chamo uma amiga de moça. Chamo uma filha minha de moça. E elas ficam engalanadas porque moça é universalizada em matéria das nossas companheiras tão elegantes, tão bonitas e tão vicejantes na nossa vida. Mas, se quando o prefeito conseguir colocar no Rio Pinheiros um pedaço d'água limpa que permita uma navegação de pequeno calado, a minha imaginação de imitador grande de Ariano Suassuna, a minha fabulação seria no sentido de que um dia eu conseguisse pôr o meu veleiro, o meu catamarã, a navegar no Rio Pinheiros, pegando o vento. Vamos pegar o vento.
colhendo o vento vindo das margens do rio Pinheiros e passando nas proximidades voejantes desta casa querida que me serve. Eu vou fazer de conta que não é comigo, que serve ao Paulo Sérgio ainda hoje. E um escritório bem posto, quase um sacrário dos muito bons momentos passados. Aqui dentro com a família, sim, com as filhas, com o filho, com a Dione e com os clientes que me sobram. Então se vê. Eu comecei a manhã de hoje falando em pandemia na Avenida Paulista, nos bandeamentos do bicho, nas hipóteses de contágio. Passei a Leonardo da Vinci, disse alguma coisa respeitante a Leonardo, que era um hóspede permanente dos grandes pretores do tempo, dos Césares, de Augusto. E o prefeito que não fique engalanado, porque quando eu pensei em Augusto reformando Roma, eu pensei no burgomestre de São Paulo, uma comparação que deve dar muito orgulho ao burgomestre desta que é uma das 10 maiores cidades do mundo. Se ele realmente estiver fazendo as coisas no sentido de embelezar o Rio Pinheiros, de consertar as nossas ruas, avenidas e ruelas, prefeito, você está a imitar com certeza aquilo que Augusto fez em Roma, na velha Roma. E nós sabemos, o prefeito sabe. Nós todos conhecemos a história dos romanos antigos, dos Césares, e sabemos que a Roma daquele tempo, com o seu Circo Maximo, era também uma cloaca máxima. Eu escrevi sobre isso há uma semana atrás, porque na velha Roma as edificações eram de 2 ou 3 andares, em madeira sim. E havia um trânsito caótico, como costuma acontecer de vez em quando aqui em São Paulo, com mais protuberância no Rio de Janeiro. E uma dificuldade tão grande de trânsito que as bigas e as carroças do tempo e aqueles veículos movidos a cavalo fossem proibidas, os veículos fossem proibidos de transitar durante os dias, como nós temos hoje, com proibição a que nós andemos no território reservado aos ônibus, sob pena de sanções severas. Só podiam transitar os veículos na velha Roma dos Césares à noite, tirando o sono dos romanos e relembrando aquilo que eu afirmei quanto a Paulista no dia em que liberaram para 4 milhões de pessoas o voejamento dos foliões, naquele dia famoso com 4 milhões de pessoas. Eu relembrei o que havia em Roma, prefeito. Porque na Roma, antes e durante Augusto, o Deus, era deificado, os habitantes atiravam os dejetos pela janela à noite. Os vasos sanitários rústicos, rudes que eles tinham, porque não tinham plásticos, havia um ou outro pacote que o romano que se despejara da alimentação do dia
Os pacotes eram atirados pelas janelas, explodiam lá embaixo nas ruelas, prefeito. E ai do circundante. Aí daquele viajante noturno que passasse embaixo daquelas habitações de 3 andares, porque recebia aquilo tudo na cabeça. Por isso, no domingo que se foi, ou seja, naquele dia em que os 4 milhões de viajantes estiveram aqui, eu me referi à Paulista como a cloaca máxima, porque me lembrei da velha Roma. Mas isso não há de acontecer outra vez, não, prefeito? Não se há de permitir que isso aconteça outra vez, porque o bicho está vigilante, prefeito, com as garras aguardando a morder o sangue dos nossos turistas. E o prefeito é um homem esperto, é um homem que quer ser candidato a governador, quer prosseguir na sua carreira política, que é uma carreira dita vitoriosa, porque parece que o prefeito vai higienizar. Paulo Sérgio vai falar mais devagar. Um pedaço ou parte do Rio Pinheiros. Se conseguir fazê-lo a tempo, este velho marinheiro que ainda sabe velejar, prefeito, há de colocar o seu catamarã lá para dar uma voltinha, buscando alguém mais jovem para coparticipar no velame, porque eu não tenho mais forças, creio, para aguentar um aguaceiro agitado, mas o Rio Pinheiros deve ter águas mansas e seguras. E para comemorar esse dia de hoje, a lembrança de Leonardo da Vinci, a recordação do meu catamarã tão querido e a relembrança da semelhança entre a velha Roma e a São Paulo de hoje, com seus pecados, com seus percalços, com seus mistérios, com seus subterrâneos, com as suas deficiências e com as suas expectativas de melhorada ou de melhoria. Já se vê que eu não perdi o mote. Comecei racionalmente, terminei racionalmente. Para comemorar essa lembrança, eu vou pôr aqui, antes de começar a crônica de hoje, que vai muito longe. Espero que vocês tenham a paciência de me verem acabar. Eu vou pôr uma foto do meu catamarã, do meu veleiro, que ainda tem um nome de mulher, que é universal, porque as nossas companheiras são, com certeza, aquelas que nos dão, inclusive, a possibilidade de sobreviver um pouco mais, com uma certa porção de saúde. E la nave va, o navio segue o seu rumo. O catamarã aguarda a hora em que puder recolher um pouco de vento saudável, advindo do Rio Pinheiros. La nave va.